Em meio às lutas e tempos tão difíceis, Deus não tem desamparados que creem nele. Vou confiar em ti, Senhor, testemunhar desse grande amor. No programa Vida Plena através da fé, oração e a pregação simples e objetiva da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa Vida Plena, através da fé. Espero que esteja tudo bem com você, comigo, pastor Luciano Archila. Vai tudo muito bem, obrigado. Deus está na minha história, Deus está na sua história. Lembre-se que se Deus está no controle, se você não está levando um prêmio, se você não está vivendo uma bênção que você gostaria de estar vivendo nesse momento, é porque não era para você, ou porque não era o momento apropriado de você tocar essa bênção. Muitos de nós precisamos, antes de experimentar algumas bênçãos, experimentar o processo, passar pelo processo do aprendizado, pura pedagogia divina. A gente precisa estar atentos a tudo isso. O crente não perde quando a sua vida está nas mãos de Deus. Repito, insisto, o crente não perde. Algumas pessoas dizem assim: eu não fui abençoado, perdi a minha bênção. Não, na verdade você ganhou um livramento, porque se Deus está no controle, criatura, Deus já perdeu alguma vez? Não, né? Não vai ser com você. Ele é o Deus da sua vida, nada foge do controle dele. Pastor, mas eu estou muito triste porque eu não levei o prêmio. Calma, o seu prêmio está garantido. Às vezes Deus não tem determinada situação para você. A gente precisa deixar de confundir bênção com aquilo que eu quero. Nem tudo aquilo que eu quero, numa primeira análise, é algo que Deus queira me dar. Nem toda bênção que Deus dá é exatamente aquilo que eu estava buscando. Veja que na busca dos nossos objetivos, Deus pode nos dar inteligência suficiente para, inclusive, entender a bênção dele. Peraí, eu estava pensando numa coisa, mas Deus tem uma outra para mim. Então eu vou deixar aquilo que eu estava buscando para viver aquilo que Deus quer que eu viva, para receber aquilo que Deus quer me dar. Às vezes Deus simplesmente não dá porque a gente não está buscando aquilo que Ele tem para dar. E a gente precisa de discernimento nesse momento. Muitas vezes aquilo que nós queremos não está nos planos de Deus. E quando a gente recebe aquilo que não está nos planos de Deus, aquilo acaba acrescentando algum tipo de dor, cedo ou tarde. E a Bíblia é categórica ao afirmar que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, elas não acrescentam dores. Então, entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer me dar, eu prefiro ficar com a segunda opção. O WhatsApp da rádio é o 11 96767 3553. 11 96767 3553. Você pode fazer o seu pedido de louvor predileto, contar aqui o seu testemunho, deixar o seu nome ou o nome das pessoas por quem você quer que eu ore. Nós oramos aqui durante muitas horas no dia, exatamente pelos problemas que são apresentados aqui via WhatsApp. Você quer fazer uma amizade? Quer pedir um conselho? Quer que eu tire uma palavra para você? Manda aqui no WhatsApp da rádio 11 96767 3553 e Deus vai me dar direção para a sua vida, tá? Temos o nosso canal no YouTube também, youtube.com/Rádio Gospel Capital. Se inscreva, compartilhe, deixe também ali o seu like, ative o sino das notificações. E se você quiser ainda fazer parte do grupo de WhatsApp da Rádio Gospel Capital, manda para mim, tá? Aqui no 11 96767 3553, a sua manifestação de desejo. Vou ali encher um copo com água e já eu volto trazendo a palavra de Deus para você. Eu sempre digo por aqui, jamais me cansarei de dizer, a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até daqui a pouquinho. Vamos cantar com toda a força.
cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus conta, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Marcos capítulo 37, a partir do versículo... Marcos capítulo 7, a partir do versículo de número 32 em diante, que diz assim:
Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhes tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse assim: Efatá, que quer dizer abra-te. Versículo de número 35. Abriram-se-lhes os ouvidos e ele logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Olha só essa palavra, pessoal, que explica qual é a maior necessidade que uma pessoa pode ter. Quer dizer, uma pessoa pode ter inúmeras necessidades. A principal de todas elas é a necessidade de relacionamento com Deus, de salvação, por exemplo, inúmeras outras necessidades. Eu até aposto, eu ouso dizer que a maior necessidade de uma pessoa não é que ela seja feliz no casamento, nem que ela tenha dinheiro sobrando, disponível para ela fazer o que ela quiser. Não é nenhuma família bonita. A maior necessidade de uma pessoa, sem dúvida alguma, são necessidades de cunho espiritual. E se tem uma coisa dentre as mais importantes que todos nós precisamos, é que a gente precisa da cura nos nossos ouvidos e também na nossa língua. Essa mensagem, esse texto bíblico me chama muito a atenção, porque espiritualmente falando, se nós tivermos deficiência na capacidade de falar e também na capacidade de ouvir, a gente vai ter muitas dificuldades para acessar outras vitórias que nós queremos, se assim eu posso dizer. Primeiro, quando a gente tem essa capacidade de poder falar, nós vamos contar, por exemplo, então, com a possibilidade de nos fazer entendidos diante de Deus. Pastor, só quem tem capacidade de falar se comunica com Deus? Não, nós sabemos que muitas pessoas, literalmente, elas não podem falar, elas são mudas, nem por isso elas deixam de ter comunhão com Deus. Muitas pessoas são surdas, evidentemente, nem por isso elas deixam de ter comunhão com Deus. Mas eu quero trazer isso para o âmbito espiritual, porque se espiritualmente nós fomos surdos ou mudos, nós vamos ter muitas dificuldades para se relacionar com Deus. Primeiro que a gente não vai conseguir entender o que Ele está falando, uma vez que nós somos surdos. Eu estou falando agora no âmbito espiritual, ok? Porque no literal a gente já percebeu que não vai ter nenhuma dificuldade para se comunicar, para se relacionar, para ser salvo em Deus, nós não vamos ter nenhuma dificuldade. Já na esfera espiritual, você vai concordar comigo que se nós não formos curados na nossa capacidade de se fazer entendidos diante de Deus, e se nós não formos curados na capacidade de ouvir o que Ele tem para nós, ou seja, se nós formos surdos espiritualmente falando, como é que a gente vai ter a direção para seguir a nossa vida, a direção de Deus para nós acessarmos as vitórias, tudo aquilo que nós temos direitos ou direito em Deus? Então, você percebe que aqui na história, alguém trouxe uma pessoa surda e gaga. Em outras versões, a palavra gaga está substituída pela palavra muda, quer dizer, tanto o gago quanto o mudo tem uma dificuldade de fala. Então aqui são palavras que a gente pode dizer que são sinônimas. E quem trouxe essa pessoa com essas deficiências, a trouxe a fim de que Jesus pudesse impor as suas mãos sobre essa pessoa. E veja que na continuidade do texto diz que Jesus separou essa pessoa da multidão e colocou os dedos dele nos ouvidos e tocou na língua da pessoa, se valendo de saliva.
Veja que esse foi o método que Jesus utilizou para curar aquela pessoa. Porque muito mais do que qualquer outra coisa, Jesus queria curar as pessoas por dentro. Não era apenas uma questão de curá-las por fora. E não se trata apenas de uma cura aqui literal que as pessoas pudessem ver aquele mudo falando, aquele surdo ouvindo. Quando Jesus fez isso na vida desse homem, não apenas mexeu naquilo que os outros poderiam ver, mas tenho absoluta certeza que ele também curou aquele homem por dentro. Seria, portanto, uma pessoa agora apta para ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que nós somos curados de alguma maneira milagrosa, todas as vezes que nós acessamos uma cura milagrosa, não é apenas a cura que os outros podem ver, que é o grande objetivo de Deus. Todo mundo que passa por um processo, por uma cirurgia, passou por um acidente, está acamado, às vezes está até desenganado pela medicina. Veja que não se trata apenas do médico ali físico, não se trata apenas dos antibióticos, de toda a medicação que vai ser ministrada. A pessoa, ela também tende a ter uma experiência espiritual naquele momento. São tantas as histórias, por exemplo, de pessoas que quase morreram, que voltaram de um coma, e são muitos os testemunhos de pessoas que, por exemplo, disseram que se viam do alto para baixo, né, como se estivesse numa parte superior, vendo ali o seu corpo, sendo às vezes, passando por manobra de ressuscitamento, de aplicação de medicação e tal, e aquela pessoa estava inconsciente, mas de algum modo sobrenatural, ela se via ali sendo tratada pelos médicos, acamada naquela situação toda. Então, são pessoas que quando voltam dessa realidade espiritual, elas voltam diferentes. Veja que se elas voltam, a medicação, os médicos ali tiveram a sua participação, mas não foi só aquilo. A pessoa volta com uma experiência espiritual que ela jamais vai esquecer. Tem uma pessoa que eu conheço, é da minha família, que acabou de vir de uma cirurgia e já veio diferente. É uma pessoa que tem chamado de Deus na vida dela e que, de certa maneira, nunca deu muita atenção a isso, né? Ou não conseguiu se conectar ainda muito bem a isso. Mas depois dessa cirurgia, já veio com os pensamentos mudados. E por quê? Porque também passou por uma experiência espiritual, uma situação até grave, que se não tratada poderia levar sim a óbito. Então, quando Deus ele cura uma pessoa, quando uma pessoa, por exemplo, tem câncer, tem outra enfermidade que é mais gravosa, AIDS, tuberculose, uma situação de quase morte, um acidente, enfim, nesse exemplo que eu já dei, tem uma tendência de ter experiências espirituais poderosas para modificar as suas configurações. Acho que eu posso dizer dessa maneira. A pessoa volta diferente. Eu acho que é um prejuízo muito grande quando uma pessoa passa por uma situação de quase morte e ela volta, ela tem uma nova chance e ela não entende nada das coisas espirituais que tentaram, de diversas maneiras, passar ali a ideia de que se faz necessária sim uma alteração de configuração naquilo que a pessoa pensa, no comportamento dela. Então, quando Jesus cura uma pessoa, ele quer que essa pessoa volte diferente. Porque se tem uma cura que a gente pode receber e por ela pode agradecer demais, é aquela que nos abre os olhos espirituais, que tira toda aquela cera que impedia de ouvirmos a voz de Deus dos nossos ouvidos. Então, quando você olha para a Bíblia e você vê gente sendo curada de tantas outras enfermidades, glória a Deus. Mas quando eu vejo que alguém que era surdo, alguém que era mudo, de repente ali houve uma cura, passou por esse processo, logo vem à minha mente de que essas pessoas são extremamente bem-aventuradas. E se
até o personagem aqui do texto, depois dessa experiência milagrosa, não voltou diferente, tudo bem. É de pessoa para pessoa. Tem gente que volta com uma experiência, tem gente que volta com uma mensagem divina, com um algo espiritual ali embutido dentro daquele processo, que é aquela pessoa que, se tinha algum vício, não quer ter mais. Se tinha uma vida abaixo da média, quer nessa nova oportunidade ter a vida que Deus preparou. A gente tem que respeitar a decisão e a experiência de todas as pessoas. Mas quem sabe você que está me ouvindo agora voltou de uma experiência traumática com relação aí à sua saúde e você não mudou absolutamente nada. Deus quer falar com você, porque eu não sei se você sabe, talvez você tenha recebido uma nova chance para fazer tudo diferente. Será que existem pessoas que recebem chances de Deus e voltam sem entender, sem praticar uma nova vida, sem refletir sobre os seus próprios atos? Claro que tem. Será que tem gente que, mesmo entendendo, não muda em absolutamente nada? Obviamente que tem também. Nós temos aqui de tudo, meu amigo. Os nossos olhos vão ver, nosso conhecimento vai pegar essa visão de um monte de coisa que acontece no mundo que não gera mudança na vida das pessoas. Mas vem cá, você está conectado a uma programação que é 150% espiritual. Todas as pessoas que estão diante de uma programação espiritual como essa, estão recebendo de Deus alertas. Existe uma emissão de alertas divina hoje na sua direção. E aí, o que é que você está fazendo com a sua vida? Será que você ainda está naquele processo de cura? Será que você já passou por esse processo e ainda não mudou o seu comportamento? Veja que eu não tenho a menor ideia dos teus problemas, de quem está acompanhando a Rádio Gospel Capital, mas eu posso supor, diante da revelação que Deus está me dando, que existem pessoas que precisam aproveitar melhor a segunda chance. No ano de 2017, no dia 1º de dezembro, e quando a gente passa por essas experiências, né, a gente não esquece dos detalhes. Então eu não esqueci do dia, eu não esqueci do que eu estava fazendo no momento que aconteceu o que eu vou aqui revelar para você. Eu não esqueço do rosto das pessoas envolvidas naquele episódio. No dia 1º de dezembro de 2017, eu fui alvo de um assalto. O meu carro foi interceptado por outro. Num primeiro momento eu achei que era um acidente de trânsito, mas nos segundos posteriores eu percebi que quem fechou o meu carro eram 2 pessoas mal intencionadas, 2 bandidos, né? Vamos dizer aqui logo português para ninguém ficar na dúvida. E no momento em que eles fecharam o meu carro, os 2 carros subiram no passeio, na calçada, e aí veio a voz de assalto, os revólveres apontados na minha direção, as 2 portas do carro já sendo abertas, tanto a do passageiro quanto a minha. Eu acho que eles tomariam o meu carro naquele momento. Bom, enfim, foi quando de repente nesse ínterim eu tomei um tiro. Vários disparos foram dados. Milagrosamente eu caí no banco do passageiro. 5 segundos depois o saldo era um bandido morto, o outro caído do meu lado, quase morto também, e do lado do meu carro a viatura da polícia. A polícia viu aquela situação de longe, veio na contramão na avenida, parou do lado do meu carro, estava eu dentro, os 2 bandidos do lado de fora ainda me abordando, e os policiais metralharam o meu carro comigo dentro e com essas pessoas do lado de fora. Eu escapei por um grande milagre, tomei um tiro 3 centímetros abaixo do meu pescoço. A bala pegou no meu ombro e misteriosamente ela entrou, desceu 10 centímetros e fez como que uma vírgula, um retorno.
ela, se seguisse o seu caminho natural, ela teria rasgado tudo, entrado no pescoço, na parte de baixo aqui do peito e tirado com certeza a minha vida. Mas milagrosamente a bala entrou, desceu e saiu. O bandido que estava do outro lado morreu. Veja que as balas que passavam dentro do meu carro matavam o bandido do lado direito, aquele que estava já quase ingressando no banco do carona. O delegado mais tarde foi no hospital me colher depoimento, me visitar, sei lá. Ele falou assim: olha, o perito está aqui comigo, explica a velocidade da bala, como é que o meliante morreu, explica tudo. Só não explica uma coisa: como que uma bala dada, um tiro de 2 metros, 3 metros de distância, ela muda a sua trajetória, ela desce e sai. Isso a gente jamais pode explicar. Você agora tem 2 datas de nascimento. Você iria morrer preso no cinto de segurança e quem te visse não ia nem saber o que aconteceu. Então, eu tive uma experiência de quase morte. Eu, quando voltei para minha casa, depois daquela internação, eu ressignifiquei tudo na minha vida. É como se Deus tivesse naquele momento curado uma surdez na minha vida. Hoje eu estou conseguindo ouvir muito mais a voz de Deus. Eu já não sou mais aquele cara que era um tanto quanto surdo antes daquela experiência. Hoje eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus. Hoje eu prego a sua palavra como uma forma de agradecimento pela nova chance que Ele me deu também. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia, de repente, estar aí buscando ganhar meu dinheiro, correndo atrás aí, mas eu estou aqui todos os dias. Eu venho aqui todos os dias porque a minha vida ressignificou. Eu voltei de uma experiência que mudou a minha mente. Hoje eu entendo muito mais o valor de poder sentar com a minha esposa, com as minhas filhas na mesa, fazer as nossas refeições, não ficar saindo com pressa da minha casa, não ficar nervoso à toa, não ser um cara truculento nas palavras. Sabe por quê? Porque essa vida é curta. Eu poderia ter ficado lá no dia 1º de dezembro de 2017, mas eu estou vivo, meu amigo, e eu quero fazer coisas diferentes do que aquele tempo anterior, aquele fatídico dia em que eu quase perdi a minha vida. Então, se você passou por uma experiência de cura na sua vida, e se você voltou, se hoje você tem saúde, agradeça a Deus. Mas não agradeça a Deus tão somente dizendo obrigado. Agradeça a Ele dizendo: eu vou mudar o meu comportamento, porque tal situação que aconteceu na sua vida, talvez houve ali uma permissão justamente para alterar as tuas configurações de fábrica. Essa é que é a grande realidade. Então, esse homem que foi curado aqui passou por essa experiência para poder, muito mais do que ter uma cura que lhe desse condições de falar palavras e de ouvir palavras, mas que lhe desse condição de ouvir a voz de Deus e de falar com Deus todos os dias. Então, sei lá, eu mais uma vez digo, eu posso supor quem é que está do outro lado. Talvez você não passou por uma experiência de quase morte, mas de repente você passou por uma situação que te trouxe tanta tristeza na vida, ou que te trouxe tanta alegria na tua história, e até mesmo nesses momentos, a gente tem que ressignificar dali para frente. Espera aí, se foi um momento de tanta tristeza, de repente você está vivendo um luto. Meu Deus do céu, que dor terrível é a dor do luto. Mas pode ser que dentro dessa experiência você aprenda a valorizar quem está vivo. Quem sabe muitas pessoas hoje estão tão tristes por alguém que se foi, mas essa tristeza tem um algo a mais. Eu não pude ser quem eu de fato poderia para essa pessoa. Quanto trabalho eu dei para essa pessoa. Eu não valorizei essa pessoa que estava do meu lado. Quantos filhos estão chorando hoje por mães e com esse remorso, esse arrependimento de não poder ter sido o melhor filho. Ah, se o tempo pudesse voltar, esse filho poderia ter sido muito melhor para sua mãe e vice-versa. E não é apenas na relação familiar. Às vezes a gente sofre uma
perda, e é natural a gente perder, às vezes, quem nós mais amamos. É vida, basta estar vivo para morrer, essa aqui é a grande realidade. Mas dentro desse luto que a gente está vivendo, a gente pode fazer a reflexão: peraí, eu vou agora cuidar mais de uma situação que eu não estava cuidando, eu vou valorizar as pessoas, eu vou amar as pessoas, eu vou perdoar e eu vou oferecer perdão, e eu quero também o perdão dessas pessoas, etc. A gente volta com essa alteração para melhor. Sempre que a gente passa por uma situação espiritual, a gente passa para voltar melhor. Ai daqueles que voltam ainda pior, né? E ai daqueles que também não mudam em nada, absolutamente em nada. Então hoje eu quero, em nome de Jesus, declarar uma cura sobre a sua vida. E é justamente sobre a sua capacidade de ouvir e a sua capacidade de falar. Aqui no texto fala a respeito de um homem surdo e mudo, literalmente falando. Agora, eu trago para a esfera espiritual. De repente você não é uma pessoa que consegue ouvir a voz de Deus. Calma, amigo. Tem muita gente que não consegue, você até gostaria. Mas você tem que no mínimo tentar, você tem que no mínimo refletir, fechar os seus olhos, ter uma conversa honesta com Deus. Eu conheço gente que diz assim: eu gostaria tanto de ouvir a voz de Deus, pastor Luciano. E algumas pessoas até dizem assim: como o senhor ouve? Eu também estou lutando aqui para tirar ser espiritual do meu ouvido todos os dias. Estou lendo aqui a palavra de Deus todos os dias. Como é que a gente ouve a voz de Deus? Primeiro, a gente tem que andar em obediência à palavra. Agora, para andar em obediência à palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Então, logo eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que conversar com Ele. Sabe aquela ideia do namoro? Poxa, surge uma pessoa na sua vida, você não se apaixona logo de pronto. Às vezes se apaixona. Mas mesmo apaixonado, é necessário os vínculos. É necessário que comece a haver relacionamento, para você começar a conhecer aquela pessoa. Então você não diz tudo num primeiro momento, você vai pegando afinidade, você vai pegando confiança. Você percebe que assim como nós relacionamos com as pessoas, a gente pode relacionar com Deus. Não espere conhecer tudo de Deus, não espere que Ele te revele tudo, não espere que Ele te mude a tua história de uma hora para outra. É um relacionamento. Olha, Senhor, eu estou aqui, essa é a minha dificuldade, mas mesmo assim eu quero te agradecer. Vai fazendo isso todos os dias, vai lendo todos os dias um trecho bíblico, ainda que você diga assim: Senhor, eu acabei de ler o trecho bíblico, mas eu não entendi muito bem não, mas eu estou buscando um relacionamento com o Senhor. O Senhor vai ver, você que está me ouvindo, o senhor e a senhora que está me ouvindo agora, vão perceber que daqui a pouquinho o Espírito Santo vai começar a abrir o seu entendimento. Por quê? Porque você está buscando esse relacionamento com Ele. Às vezes a cura, ela não é uma cura instantânea. Eu não vou ouvir tudo que Deus tem, eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho. É uma questão de construção. Mas eu sei de uma coisa, que instantâneo ou processual, esse é o milagre que você vai viver na sua vida. Eu quero dizer assim, olha, efatá, que significa abra-te o teu entendimento agora, abra-te na tua vida uma capacidade de comunicação com Deus, onde você olha para Ele e já começa a chorar. Tão gostoso, essa é a meta da minha vida. Assim que eu ouço um louvor, eu quero chorar. Assim que eu ouço uma palavra, eu quero chorar. Porque eu acho que quando a gente entende, até o nosso corpo ele fala, né? Ele está falando. Tem muita gente que não consegue chorar mais na presença de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas. E o cristianismo, se não for esse negócio espiritual acontecendo todos os dias na nossa vida, se a gente não sentir mesmo, sabe, a coisa fica muito chata. Então tudo que eu peço para Deus é que cada vez que eu ouvir uma música, cada vez que eu vir aqui pregar, cada vez que eu ouvir uma pregação, que me escape uma lágrima, meu amigo, mas uma lágrima verdadeira, de sentimento, de profundo relacionamento com Deus. Eu quero sair todos os dias marcados desse encontro. Eu estou apaixonado por Ele, Ele já está apaixonado por mim antes de eu estar apaixonado por Ele. Eu quero que cada encontro que eu tenha com Ele seja um encontro regado com muita unção, com muita direção, com muita intimidade, com muitas outras coisas semelhantes a essas. É isso que eu quero que aconteça na minha vida, e é isso que eu quero profetizar
sobre a sua vida. Aqui no final do versículo de número 35 a gente encerra que depois da cura, ele falava desembaraçadamente. Quer dizer, não tinha mais interferência, ele conseguia conversar, né? Ele conseguia se comunicar. É isso que eu estou buscando todos os dias da minha vida, e é isso que eu quero profetizar sobre a sua também, que você tenha uma relação desembaraçada com Deus, que no final das contas é isso que você vai precisar para a sua vida. Para terminar, quando eu disse que a maior bênção que existe, ela não está relacionada às coisas materiais, mas sim às espirituais. A maior bênção que hoje você pode receber da parte do seu Deus é ter com Ele um relacionamento completamente desembaraçado. Amém? Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu já vou diretamente para a oração, para abençoar a sua vida agora. Se você pode, ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Acho que a gente já amadureceu o suficiente para entender, meu Pai, que muito melhor é se relacionar com quem abençoa do que estar apenas envolvido com as bênçãos. As bênçãos são maravilhosas, mas o abençoador, nós não temos nem palavras para descrever. Então, nesse momento, meu Deus, primeiro quero lhe agradecer a salvação da minha vida. Se tem algo que eu tenho e que eu posso dizer que é o maior presente que eu já tive na minha vida, é a salvação da minha alma. Depois eu quero agradecer a minha família, minha esposa, as minhas 3 filhas. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor tem olhado para nós com esse seu olhar terno, maravilhoso, acolhedor, olhar de misericórdia. Quero te exaltar, meu Pai, por quem o Senhor é na minha vida. O Senhor é aquele que chega quando ninguém chega, que me entende quando não tem muita gente disposta a me entender. O Senhor é aquele que é Pai, e obrigado por essa relação tão saudável entre Pai e filho. Não foi essa a oportunidade que eu tive com o meu pai terreno, meu Deus, mas com o Senhor, o diabo não conseguiu e jamais vai conseguir tirar essa coisa tão gostosa que existe entre a gente, essa comunhão, essa intimidade crescente. Eu sei que eu tenho tanto para aprender ainda, mas o Senhor, paulatinamente, todos os dias vem falar comigo, e eu todos os dias vou falar com o Senhor. Então, meu Deus, hoje eu entendo que maior do que qualquer coisa que as minhas mãos podem tocar, é aquilo que o meu coração pode sentir, é aquilo que a minha mente pode entender com relação às coisas espirituais. Fica com cada um de nós, meu Deus. Quantas pessoas estão vivendo tantas dificuldades para acessar a vida que o Senhor tem para elas. Nós estamos aqui diariamente tentando ajudar nesse processo. Então também quero lhe apresentar quem está trabalhando nesse momento, quem está de folga, quem está em casa, quem está dirigindo, todas as pessoas, pedir por elas, meu Deus, que os livramentos continuem a fluir sobre a vida delas. Esse pai de família que está lutando, meu Deus, protege a família dele enquanto ele está ali buscando prover para a sua casa. Abençoa essa mulher que sozinha também, meu Deus, está comandando o seu lar, está cuidando das suas crianças. Protege essa pessoa que está cheia de sonhos, meu Deus. Ah, meu Pai, faz ela viver todos os seus sonhos, que elas possam, mais do que qualquer outra coisa, ter um relacionamento com o Senhor. Esse é o trabalho que eu faço aqui, é ajudar pessoas a se relacionarem contigo. Então, meu Deus, faz isso, abra a porta do relacionamento com essa pessoa, se abraça com ela, aí ela vai entender de uma vez por todas o que eu disse aqui no começo, que a maior bênção não é qualquer coisa que o olho vê, qualquer coisa que a mão toca, mas é o Senhor, são as coisas espirituais.
As coisas espirituais, quando vividas de maneira adequada, melhora até o nosso ambiente literal, porque é o espiritual governando sobre o mundo físico. Se a gente está bem com o Senhor, a gente está bem com as pessoas. Se o nosso relacionamento com o Senhor está em dia, tendo ou não tendo, a gente está feliz. Vivendo as guerras ou não, nós estamos em paz. Mas quando nós estamos distantes do Senhor, não importa o que o dinheiro possa fazer, o que uma família bonita pode promover, sempre vai ficar aquela sensação do vazio, daquilo que tem que ser preenchido. Então ajuda essa pessoa, cura no mundo espiritual essa gagueira, essa surdez, cura no mundo espiritual essa língua travada, essa vida embaraçada, meu Deus, porque quando nós estamos embaraçados, nós não conseguimos entender, captar as tuas direções. Então a partir de agora, faz algo novo, é o que eu te peço e desde já agradeço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Benção de Deus, né? Chegou mensagem aqui do DDD 38. Deus possa te abençoar, abençoar vocês, tá? Situação delicada, mas nós estamos em oração. Já deu tudo certo em nome de Jesus. O meu Deus cura esse tipo de problema também, viu? Que o Espírito Santo ilumine vocês aí. Bom, é isso, meus amados. Obrigado pelo carinho da audiência. Que o Espírito Santo possa fazer mais por você. Só crer nele e ele não vai economizar soluções na sua direção. Você já conhece o aplicativo da Rádio Gospel Capital? Para quem é usuário do sistema Android, basta baixar lá na Google Play o nosso aplicativo. Digita lá Rádio Gospel Capital e já vai em 3 segundos baixar aí no seu smartphone. Se você é usuário do sistema iOS, ou seja, você tem iPhone, você não consegue baixar nosso aplicativo, mas você pode ter o aplicativo da Radiosnet e lá na lupinha de encontro você digita Rádio Gospel Capital e você vai ter acesso também. Quer fazer parte do grupo de WhatsApp? Pastor, eu quero ouvir de novo essa mensagem, eu estava trabalhando, não consegui ouvir direito. Olha, eu coloco sempre lá no grupo de WhatsApp da Rádio Gospel Capital. Você tem que fazer parte, portanto, do grupo de WhatsApp. Inclusive essa mensagem está gravada com imagens também. Daqui a pouquinho vai estar por lá. É só me pedir que eu te coloco no grupo imediatamente, tá? E se você tem o desejo de abençoar esse projeto chamado Paz para Todos, que é um projeto social aqui da Rádio Gospel Capital, nós temos hoje uma associação, um prédio, onde nós ensinamos, através dos nossos voluntários capacitados, habilitados, judô, jiu-jitsu, damos também atendimento psicológico, atendimento jurídico, nós também damos ali aulas de inglês para a comunidade. Ajuda a gente a manter esse projeto. Eu sei que você quer ajudar, mas às vezes você não sabe onde colocar o seu investimento espiritual. Me ajuda, por favor, nós estamos precisando. Acabando de chegar aqui pelo WhatsApp,
pastor, eu gostaria de me inscrever no jiu-jitsu, no judô, tal, há vagas. Tem que ter, a gente tem que servir as pessoas, ajudar, mas tudo isso demanda de recurso financeiro. Ainda ontem eu estava falando para um amigo, a gente só não vai precisar de dinheiro no céu, meu amigo, mas aqui, tudo, né? A gente precisa do recurso financeiro. Preciso comprar os tatames do judô, do jiu-jitsu, quase R$4.000. Meu Deus, como que eu faço isso? Se não com a tua ajuda. Ajuda a gente, tá? Um pouquinho de cada um, somado, vai resolver um problema grande. Eu digo sempre por aqui, se cada um de nós fizer só um pouquinho, ninguém sozinho vai precisar fazer tudo. É grande para uma pessoa, mas se cada um de nós fizer só um pouquinho, não pesa para ninguém e a gente resolve o problema. Ajuda a gente, tá? Chave Pix é o celular 11 9 6767 3553. 11 9 6767 3553. Eu mando as fotos da associação, das atividades, nós já temos, tá? Que Deus possa te abençoar por isso. Sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Até mais, pessoal. Deus abençoe a todos. Yes, I see the Lord.